Morno é o espiritual. O morno é o cara tá com um pezinho ali, outro aqui? É isso? O morno é o espiritual. O cara que fala assim, vou na igreja no domingo, vou lá, leio a Bíblia, oro, choro, prometo que vou obedecer, mas quando ele sai da igreja, ele vai pro motel com a namorada. Entendi. Entendeu? Ele passa a noite no motel com a namorada. Aí esse é o morno. E aí Deus abomina esse tipo de gente. Porque ele fala assim... Que é o cara que nem tá no mundão... Não. Mas nem tá... Ele tá brincando com a presença de Deus. Aí Deus abomina. Ele fala assim, antes você fosse frio. Agora, porque nem é quente, nem é frio, eu vou vomitar você da minha boca. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala assim pra você, ó. Você quer ficar do seu jeito? Fica à vontade. Tranquilo. Você quer ficar do meu jeito? Fica à vontade. Vem, tranquilo. Mas não vem querer bagunçar comigo. Caraca. Falar que você tá aqui e tá ali, que isso não rola. Entendeu? Cara, eu jurava que era a parte... Porque às vezes eu falo, nossa, velho, eu tô frio aqui, não tô sentindo a presença, eu tô morno. Eu Não, velho. E não, A mornidão é espiritual, é brincar. Às vezes você vai passar tempo sem sentir um arrepio, uma manifestação física que dentro da teologia a gente chama de teofania, que é uma manifestação física de Deus. Quando ele te toca, quando você sente algo, entendeu? O compromisso de Deus não é com o emocional, é com o espiritual. E o espiritual, ele vai desencadear um processo emocional em você, equilíbrio das emoções, etc. Caraca. Tem... Agora uma pergunta, né? Da parte das consequências. Certo. Voltando um pouquinho para a parte das consequências. O pecado gera consequências. Gera. E existem pecados que geram consequências maiores? Por exemplo, o pecado sexual é pior do que outros? Olha, existem pecados que não são perdoados. Todos os demais são perdoáveis, mediante a confissão. Mas existe a consequência do pecado, que apesar de receber o perdão, você vai passar por ela. Vou te explicar de maneira clara. Jesus na cruz, ele tá no meio. 2 ladrões em sua volta. O ladrão da esquerda, ele quer sair da cruz. Ele quer um livramento momentâneo. Ele quer não receber a consequência pelo seu erro, ok? E ele fala, se você é Deus, então tira a gente daqui. Eu quero sair daqui. Ele tá tentando, provando a Deus. O outro disse, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, ok? Um tá falando, eu não quero assumir as consequências do meu erro. O outro fala, apesar da consequência que eu vou receber agora, que era a morte, eu creio em ti, eu me arrependo da minha vida e eu quero estar contigo no reino. E a resposta de Jesus é, ainda hoje estará comigo. Então, a consequência do pecado, ela sempre vai existir. E essa consequência não tem a ver somente com o espiritual, tem a ver com o social também. Vou te dar um exemplo. A gente se assusta muito com o pecado social, ou o nome do pecado social, mas pecado é pecado, né? Eu não tenho aqui, mas eu tenho a costume de fazer de maneira bem lúdica, pegar uma folha de sulfite em branco e falar assim, tá em branco? Tá. Se eu fizer um ponto de caneta, continua branco? Não, porque agora mudou a cor, eu fiz um ponto. Se eu rabiscar, continua branco? Não. Ou seja, pecado é pecado. Agora, o nome social dele choca. Pô, eu menti hoje de manhã. Ah, beleza. Pô, eu matei de manhã. Caraca. É um nome diferente. Foi ali, matei um cara e já, Entendeu? Socialmente isso choca. Diante de Deus, pecado é pecado. A palavra de Deus diz que se eu olhar desejoso por uma mulher, eu já pequei, adulterei com ela. A palavra de Deus diz que se eu ofender um irmão com a determinada palavra, eu sou assassino. Caraca, mano, então muda a perspectiva. O pecado é pecado. Não, agora, essa daí, e inventar apelido pros outros não é ruim, não tá na Bíblia, não. Mano, eu invento vários. Eu também. Não, mas é uma brincadeirinha, né? Agora, se você ofender o seu irmão... Na maldade, assim. Na maldade, aí você tá tornando um assassino. Você tá ofendendo ele a ponto de matar os seus sentimentos. Então, por exemplo, o que muda é a consequência de cada pecado, pode ter consequências diferentes. Eu posso me ferrar mais. Por exemplo, se o cara é casado e ele tá na prática pegando várias minas por fora no casamento, ele vai ter uma consequência talvez muito pior do que o solteiro. Pode ser, porque ele tá pecando várias vezes. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá bom? Comigo assim, dentro do meu bojo de conhecimento. Atendi uma família. Esse cara, ele não era cristão. Ele tinha uma vida sexualmente promíscua, ele casado, tinha várias parceiras sexuais e ele descobriu que ele tava com uma enfermidade grave, ele tava com HIV. Caraca. Né? E gravíssima a situação dele já perto a entrar na fase terminal do HIV. E ele descobriu isso, ok? Mais do que isso, ele descobriu que ele passou pra esposa dele. A esposa dele é uma mulher, assim, correta, justa, uma mulher idônea, uma mulher fiel a ele, etc. E descobriu isso, né?
se converteu e eu acredito que se converteu genuinamente, entregou sua vida a Jesus e talvez teve a sua vida transformada naquele instante. Eu acredito na salvação dele, mas tem um preço a pagar pelo erro dele. Ele vai carregar essa enfermidade até a sua morte, né? Tá vivo ainda. Agora nós perdemos o contato faz uns 2, 3 anos que eu não tenho contato com ele. Acredito que sim, não chegou recado nenhum sobre alguma coisa mais drástica, né? Mas, assim, ele tem uma consequência. Então essa consequência ele vai pagar. E essa consequência foi tão complicada que ele carregou pra dentro do relacionamento dele. Ou seja, ele fez uma mulher inocente pagar um preço por ele, por conta do erro dele. Então, às vezes o pecado ele ferra não só você, mas a todo o seu redor, né? O pecado ele é dilacerador. Ele te destrói e destrói quem tá ao seu redor. Então, consumo de uma droga qualquer, ele não só destrói você, ele destrói sua família. Tanto que no tratamento de adicção, de drogados, o trabalho não é só com o drogado, mas a gente fala que a família toda é adicta. Ou seja, todos estão nesse mesmo processo de vício, né, de destruição. Caraca. É terrível, cara. É terrível. E que conselho você daria para um jovem hoje que não é cristão? É o cara que tá no mundão e muitas vezes ele fala, pô, Elias, não tem nada demais, véio. Você já viveu essa vida também, eu tô aqui, eu não tenho essa fé que vocês têm aí na Bíblia. Uhum. Que conselho você daria para esse cara que tá nesse mundo da bagunça? O conselho que eu daria para ele hoje é, tipo assim, se permita conhecer a Deus. O problema é que hoje a gente quer, às vezes isso é um problema nosso, e eu me coloco nisso, a gente quer tornar as pessoas igual a nós, e nós não fomos chamados para isso. Isso é o crente chato, sabe o crente chato? Ele quer que todo mundo seja igual a ele. Eu não fui chamado para isso, eu sou um pouco avesso a essa ideia, sabe? Eu sou chamado para que as pessoas conheçam ao Deus que me transformou. Então, o conselho que eu dou para os jovens hoje que estão assistindo, os homens que não creem naquilo que a gente crê, se permita conhecer a Deus para além da religião, para além da religiosidade, da estrutura religiosa, da estrutura eclesiástica. Procura conhecer a palavra de Deus, pega a Bíblia e vai ler ela. Fala assim, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu entender aqui, né? Porque hoje, infelizmente, o índice de analfabetismo bíblico é altíssimo. O que significa isso? O cara se declara cristão, mas ele não conhece a Bíblia. Ele conhece o que falam sobre a Bíblia, mas ele nunca parou para ler as Escrituras. Então o conselho que eu dou hoje para essa galera é, vai conhecer a palavra de Deus. Faça um tempo de meditação sem ninguém. Eu não quero nenhum pastor, nenhum líder, ninguém falando comigo. Tá bom, pega a sua Bíblia, faça uma oração sincera. Deus, fala comigo através desse troço aqui, desse papel aqui, desse conjunto de letras. Fala comigo, eu quero ver se você fala comigo mesmo. Se tranca e passa um tempo meditando e depois me conta. E depois me fala, realmente era fantasia gospel ou era religiosidade. Não, Deus é vivo, ele existe e eu creio nisso. Cara, o índice de conversão genuína através da leitura da Bíblia... Comigo foi assim, né? Maravilhoso. Eu recebi um desafio também. Não foi bem um desafio, porque na minha história, eu sou filho de um pai judeu. Uhum. E meu pai era pouca ideia com Jesus. Uhum. Tipo, eu estudei em escola católica na minha infância, que eu ganhei uma bolsa e meu pai falava, se eu te pegar ajoelhado lá, você vai apanhar. Uhum. Era esse papo. Cara, era pouca ideia. Então eu tinha uma aversão, eu cresci, eu não acreditava muito em religião, em Deus, em nada, era até meio ateu depois que meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Meu Deus. Cara. E eu virei meio ateu, assim, não... Se Deus existe, meu pai não tinha morrido, fiquei meio rebelde. Então eu não acreditava em muita coisa, mas eu tinha uma aversão a Jesus. Uma aversão forte até. Porque até eu tinha referências muito ruins de cristãos próximos a mim. De pessoas que eu falava, mano, a vida desse cara é um lixo e esse cara é crente e quer me falar de Deus e olha, sabe? E aí um cara chegou pra mim e falou, você tem que aceitar Jesus. E aquilo me pegou. E aí veio um pastor em casa e eu contei pra ele, veio um cara, me falou que eu tinha que aceitar Jesus e aquilo me incomodou, me gerou um incômodo, né? Foi uma experiência, assim, que depois eu posso contar melhor. E o cara chegou pra mim, o pastor, era um volante que jogava no Corinthians até. Como chama? Pingo. Pingo, pô, conheço, eu lembro dele. Ele foi lá em casa e ele falou, cara, você tem uma Bíblia aí? Falei, tenho. Ele, cara, conversa com Deus do seu jeito, lê a Bíblia antes de dormir, só pergunta, Deus, se você tem algo pra mim, me mostra. Só faz assim, fala direto com Deus, você fala? Falei, posso falar. Só fala isso, lê a Bíblia um pouquinho toda noite antes de dormir e conversa com Deus. Fala, Deus, se tem algo pra me mostrar, eis-me aqui, tipo, tô aqui. Faz isso por 30 dias. E aí eu comecei a ter um monte de experiência espiritual. Cara, glória a Deus, cara. Um monte. Glória a Deus. E isso faz quanto tempo? Foi em 2000... O meu processo de conversão começou em 2017 e eu fui me converter em 2019.
Cara, demorei um ano e pouco pra aceitar mesmo. Glória a Deus, cara. Que bênção. E outra, eu tenho certeza que sua fé é sólida. Porque uma fé solidificada na palavra de Deus, ela é completamente diferente de uma fé tradicional. O que pega muito no Brasil, assim como pega nos Estados Unidos e outros lugares? Nós somos muito tradicionais. E mais do que isso, nós somos tradicionalistas. O que significa isso? É tipo assim, faz o sinal da cruz aí quando você passar na frente da igreja. E todo mundo, por que você faz isso? Pô, porque minha avó fazia, meu bisavô fazia, meu tataravô fazia, e eu vou fazer. Meu pai fazia, eu vou fazer. Ou seja, é uma tradição e não uma convicção. Então hoje, no Brasil, a gente é muito tradicionalista. Eu rezo contando terço. Tá bom, mas por que você faz isso? Porque alguém me disse que era pra fazer isso. Tá, vai na origem. Pouquíssimas pessoas fazem isso, né? Então, por que você reza e você não ora? Ou por que você ora e você não reza? Por que você vai na igreja de domingo? Por que você dá o seu dízimo? Então, o povo é muito tradicionalista. É o analfabetismo bíblico. É o cara que faz sem saber o porquê tá fazendo. Exato. O cara tá fazendo porque ele tá replicando um modelo. Alguém falou pra ele que ele tinha que fazer, ele tá fazendo, mas ele não sabe por que ele faz. Cara, esse número é gigante. A grande maioria, não sei nem precisar, 98% do povo é assim. Agora, quem lê a palavra de Deus ele tem base para falar o que realmente mudou a vida dele, é uma fé solidificada na palavra, na verdade. Sim. Né? Então, a gente não tem pretensão aqui de falar que tudo aqui é a verdade, né? Como você disse. Sim. Mas a verdade, para mim, é a palavra de Deus, ela é imutável. Então, eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade e a minha vida está construída embaixo dessa verdade. Alguém pode falar, mas essa é a sua verdade. E eu posso responder tranquilamente. A relativização da verdade também é uma prática de transformação cultural. Ou seja, esse movimento woke, esse movimento progressista, ele vai falar assim, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas existe uma verdade absoluta. Eu acredito nisso. E essa verdade absoluta é imutável. E não é porque a gente não conhece que não existe. Exatamente. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.